irmãos. Estamos aqui, né, para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje eu quero começar lendo o texto. Está lá em 1 Timóteo 6:17, que diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Eu vou ler o 18. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Vamos orar. Pai querido, Deus bendito e soberano, nós queremos entregar nas tuas mãos, ó Deus, essa lição, para que o Senhor me use, Senhor Deus, na explicação e que nós possamos estar com a nossa mente aberta, nosso entendimento aberto pelo Senhor mesmo, para que nós possamos entender mais uma lição da nossa escola bíblica. Toma, Senhor Deus, a minha vida nas tuas mãos, toma a vida dos meus irmãos, ó Deus, dos nossos amigos que estão nos assistindo, e que o Senhor venha nos falar mais uma vez através da tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O título da nossa lição é Generosidade e os bens materiais. Generosidade e os bens materiais. Na lição de hoje vamos refletir sobre a mordomia dos bens materiais. Os bens materiais podem constituir uma grande tentação às pessoas, né? Tem pessoas que são muito apegadas, né, às coisas materiais, achando que... Nem sei o que pensa, porque graças a Deus não tenho isso não. Levando pessoas a desejarem coisas por nenhuma outra razão a não ser pelo fato de meramente possuí-las. Simplesmente quer ter, né? Eu preciso ter, eu quero comprar aquilo, eu já comprei um celular, mas eu vou comprar outro, eu já tenho uma casa, mas eu quero ter outra, eu já tenho um carro, mas eu quero outro, e vai juntando, né, tesouro na terra. Nós somos alertados a respeito disso, não a juntar tesouro na terra. E aí as pessoas vão desejando cada vez mais, né? Só pela vontade de ter. Cada vez ter mais coisas, e as coisas vão pouco a pouco assumindo tanta importância que os relacionamentos têm ficado enfraquecidos. As pessoas querem ter e ter e ter, mas esquecem, né, de ser pai, esquecem de ser mãe, né? Tem muitas mães também assim. Esquecem de ser marido, esquecem de ser esposa. E aí, no final das contas, o que sobra é tristeza, porque tem muito, mas o mais importante, a pessoa perdeu, né? E não é isso, né? O chamado não é esse, né? E não é assim que nós precisamos, que nós temos que viver. E veremos que a nossa casa, o nosso carro e outros bens são muito bem-vindos para o conforto, né? Mas deve prestar atenção para o apego e a dependência que isso pode causar, transformando o indivíduo em um avarento. Assim, os bens materiais não são maus em si mesmos. Não é pecado você ser rico, não é pecado você ter bens materiais, né? Não é errado. Assim os bens, eu estou lendo aqui, assim os bens materiais não são maus em si mesmos, mas sim o apego inflexível a eles, né? Gosta das coisas, gosta mais das coisas, é apegado, né? E aí nós vamos hoje estar falando, né, de 4 tópicos dessa nossa lição né, e nós vamos acompanhando, né, aprendendo sobre essas coisas. O primeiro tópico é saber resistir.
O apóstolo Paulo fez um apelo aos irmãos de Corinto. Diz assim lá em a primeira carta aos Coríntios 12, verso 31, diz assim: Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Né? Eu marquei aqui na minha Bíblia, separei aqui para a gente ler. Lá no verso 31, 12, 31, né? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E Paulo começou a mostrar esse caminho excelente. E começou com ainda, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E Paulo chamou a atenção disso, porque eu acho que quem doa, né, quem é generoso, é porque ama. Quem não é voltado para a generosidade não tem amor. Não tem amor, né? Eu entendo que generosidade e amor, né, amor às pessoas caminham juntas. Né? Porque se você tem mais apego às coisas do que às pessoas, às necessidades, né, das pessoas, não tem amor. Né? Não tem amor ao próximo. O apóstolo Paulo chamou a atenção, né, dos coríntios com relação a isso. É muito fácil deixar que as coisas materiais dominem nossa vida, porque toda hora tem a propaganda, né? Toda hora a gente é bombardeado com isso. Agora a gente não pode assistir uma mensagem, um vídeo, né, no YouTube, que corta, aí entra uma propaganda. Entra uma mensagem que a gente não estava ali para assistir isso, mas você, né, de repente a gente chega perto da gente esse tipo de propaganda, né, e nós, como diz aqui o autor, somos diariamente bombardeados pela mídia com propagandas prometendo facilidade em produtos que nem sempre podemos ou precisamos comprar. Eu entendo que alguma mulher que já passou por isso, né? Comprou um negócio, uma roupa, sei lá, um sapato. Eu falei, gente, eu comprei isso há tanto tempo, nem usei. Estava precisando? Não estava, né? Não estava precisando. Então, é pela propaganda, né? Pela mídia. E muitos são levados pela roda do consumo para, logo em seguida, insatisfeitos, desejarem algo mais. Eu queria um celular de 2.000, mas agora saiu um de 3.000, de 4.000, sei lá. Agora eu quero um desse. Então isso acontece muito nos nossos dias, né? Infelizmente também no meio dos cristãos. A gente tem visto aí muita coisa difícil, né, no nosso meio. E Paulo nos alerta, né, a respeito disso. E a gente tem que ter muito cuidado para não deixar que essas coisas, né, materiais dominem a nossa vida. Precisamos ter muito cuidado. O segundo tópico diz assim, guardar ou doar? É uma pergunta, né? Guardar ou doar? É um desejo da parte de Deus expresso nas Escrituras, mostrando que Ele deseja bem mais de seus filhos do que simplesmente escapar da tentação do materialismo. E lá em Atos 20, 35 diz assim, a maior felicidade em dar do que em receber. Coisa boa é você ter para dar, né? Coisa triste é você precisar pedir. É isso que quer dizer esse verso. É muito triste quando a pessoa é necessitada. Tem que estar pedindo roupa, pedindo comida, pedindo, seja lá o que for, remédio, né? Às vezes a gente vê aí pessoas na rua com a receita do médico sem condição de comprar o remédio. Então, então está escrito lá isso, né?
lá em Atos 20:35, mais maravilhosa coisa é dar do que receber. Eu gosto muito de dar, eu sempre falo isso. Eu gosto porque eu tenho dificuldade para pedir, né? Então, graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim. Não sei porquê, né? Ele é que sabe, é graça, isso é graça. Quando a gente não precisa passar necessidades a ponto de ter que pedir, é graça, porque eu não sou melhor do que aquele que está lá dormindo na rua nesse dia tão frio, né? Mas o Senhor teve misericórdia de mim. Então eu prefiro, melhor a gente repartir o que a gente tem, né? Porque vem das mãos do Senhor. E aí conta aqui o exemplo, né, das igrejas da Macedônia. O apóstolo Paulo já tinha fundado 3 igrejas na Macedônia e lá era um povo muito pobre, eram igrejas pobres. Mas quando, na época depois do dia de Pentecostes, né, o povo ficou ali, convertido, mais de 3.000 almas, como diz lá no livro de Atos, e as pessoas ficaram passando necessidade, passando dificuldade lá. E aí o apóstolo Paulo ficou sabendo disso. E as igrejas da Macedônia também, apesar de ser um território muito pobre, né? Com dificuldades também, eles tinham muito pouco, mas eles ofereceram ao apóstolo Paulo ajuda para as igrejas de Jerusalém, né? Por isso que eles começaram a cuidar da igreja, daquelas igrejas como se fossem suas igrejas. Tão bonito isso, né? Não é pela quantidade, né? Não é por ter muito, né? Ter um coração voltado para a generosidade, ser uma pessoa generosa, ajudar com o que você tem, dividir o seu prato de comida, ser generoso. E as igrejas da Macedônia fizeram isso, né, com o povo ali que estava em Jerusalém, sendo perseguido, passando necessidades. Aí eles começaram então a dividir o que tinham, né, entre eles, né, e tudo era em comum, como diz lá. E aí eles ficaram sabendo disso. Ninguém é tão pobre que não possa dar. Você sempre tem alguma coisa, uma maneira de ajudar, né? Porém, pela graça de Deus, eles não apenas se dispuseram a doar, mas contribuíram além do que podiam. Ficaram felizes em poder ajudar os irmãos de Corinto, embora estivessem vivendo em extrema pobreza. Que exemplo de coração generoso, de corações generosos, transformados pelo poder do Evangelho. Precisa ser crente, precisa ser convertido de verdade, para você crer assim, eu vou dar e não vai me fazer falta. Eu só tenho esse, mas eu vou dar esse. Né? A igreja da minha filha está fazendo também uma campanha, né, de doação de mantas. E uma irmã ontem ligou para ela e falou assim, eu tenho uma conta de Jesus. Eu vendo Tupperware e esse dinheiro que eu ganho, eu boto nessa conta, é para Jesus. Eu vou te dar aquele dinheiro. Falei, gente, né, que visão, que coisa linda, né? Eu conheço irmãs que no mês de missões, ela não fica com o salário dela, ela dá todo para missões. E tem muita gente assim, tem muita gente que tem esse coração, né? Igual a igreja da Macedônia, que deu tudo que assim ajudou, mesmo tendo pouco. Né? E essa irmã mesmo, ela falou, eu ganho um salário mínimo, mas eu só fico com 10. 2 meses eu dou o salário, né, me contou isso muito particularmente, né, porque ela é uma pessoa muito simples, né, e ela fala pouco, mas ela tem esse zelo, né, esse cuidado com missões. Essa atitude dos cristãos da Macedônia está em total contraste com o materialismo egoísta que é constatado hoje na vida de muitos quando se permitem dominar pelos seus bens materiais, encolhendo suas mãos para a assistência
desesperados. É triste, né? É triste. É triste. Deus não. Eu conheci um pastor que ele falava assim: Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus não fica devendo nada. Pode dar, pode ofertar, pode dar o que você tem, que você vai ver o que Deus vai fazer com a sua vida, com você, né? Que o exemplo dos macedônios sirva de exortação para nós em relação ao repartir com os necessitados. Você se percebe generoso ao dispor de algo em função de outra pessoa. Somente cristãos cheios do amor de Cristo poderiam ter feito o que fizeram. Por isso que Paulo foi, falando à igreja de Corinto: ainda, mas se você não tiver amor, e só tem um amor verdadeiro, generoso, quem conhece o Senhor. Terceiro tópico diz: reconhecer a quem pertence. O que é seu? O que é meu? O que eu criei? Lá em Salmo 24:1 diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. O termo do Senhor nos ensina duas coisas. Propriedade. A terra e todos os seus recursos são de fato do Senhor, sendo Ele o seu Criador. Então, está tudo nas mãos do Senhor. Ele tem tudo para nós, E, em segundo lugar, origem. A terra tem sua origem em Deus, e Ele a ofereceu ao homem para nela viver e lhe deixou a incumbência para dela cuidar. Então, tudo é do Senhor. Entendemos, portanto, que a terra não é nossa. Não é nossa. A terra não é nossa. Tudo o que a terra oferece naturalmente, ou o que nela produzimos, não é nosso. É do dono. Do Senhor é a terra. Deus é o dono. Deus é o dono, Cabe-nos reconhecer que tudo provém de Deus graciosamente. Inclusive nós. Nós também somos do Senhor. Porque a gente vai juntando, e uma hora morre, porque a nossa vida pertence ao Senhor, nós somos dele, uma hora ele vai nos chamar e os nossos bens vão ficar todos aí. E aí o que eu fiz para ajudar pobre, necessitado, o meu amigo? É justo, então, partilhar sempre que possível. É necessário. Precisamos nos despertar para a responsabilidade de olhar para o próximo com generosidade. E os bens deixarão de ter o mesmo valor possessivo e estarão à disposição para ajuda. Quando a gente reconhece isso, o pastor Ailton, tem alguns aqui que conhecem, ele falava assim: você está com a geladeira cheia de pera, você vai comer isso tudo? Reparte com alguém, oferece. Tem alguém aí querendo, precisando, E às vezes a gente guarda tanta coisa. A gente tem sentido muito frio nesse tempo. E aí eu só fico pensando na pessoa que está lá com uma criança numa casa, sem agasalho. Certa vez eu escutei uma pessoa falando que se você tiver um pé de meia, doa. Porque alguém vai dar um pé e vai fazer um par. Mas às vezes a gente pensa assim: eu fazer o que com um pé de meia? E aí a gente vê as pessoas passando necessidade, passando dificuldade,
Paulo descreve todos os seus bens materiais e imateriais que possuía antes do seu encontro com Cristo. Tudo aquilo deixou de ter valor para Paulo. Tudo deixou, né? Em Filipenses 3, 7 a 9, Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Se você tem tudo, mas não tem Jesus, não tem salvação, não tem amor ao próximo, não é generoso, vazio, né? É vazio. Tem coisas, a gente vê aí a obra missionária, né? A gente vê passando, às vezes, a gente ouve falar de necessidades do missionário. E a gente, né? Sabe quem tinha que estar lá? Era eu e você. A gente tinha que estar lá, mas a gente não se importa com isso. Eu não estou, eu estou bem, né? O quarto tópico diz assim: mas importa dar valor àquilo que é eterno. A minha irmã mais velha, ela falou assim: caixão não tem gaveta. Eu não faço questão de nada. Então, eu tenho só o que eu preciso para viver. Porque quando eu morrer vai ficar tudo aí, todo mundo vai querer apanhar, vão brigar, vão levar. Lucas 12, 16. Eles proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoavam consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ele estava preocupado em arrumar um lugar maior, né? Eu preciso ter uma conta nesse banco, ter no outro. E onde que eu vou guardar esse dinheiro, né? A gente vê aí, né? Como que tem gente preocupada em ter mais dinheiro, né? Mas e a alma? Para quem será, né? Para quem será? E é o retrato do que o egoísmo provoca no coração humano, a vaidade. Jesus lembra aqueles que estão à sua volta que a vida tem um final e dela não se leva nada, por mais precioso que sejam os bens alcançados. Quanto mais se tem, mais se quer. A gente vê que as pessoas que têm muito, né? Parece que são mais apegadas. Eu trabalhei com uma amiga e ela dizia que ela não entregava o dízimo porque era muito. Eu ganho muito bem, né? O marido é da Petrobras, ele era contador, tinha um escritório muito grande, com muitos empregados, né? E ela dizia assim: se eu for entregar o dízimo, é muito dinheiro. Mas um dia ela perdeu 80 mil reais no caixa. Ela não sabe como que ela fez aquilo. Ela era caixa também lá do Banespa. Como que ela fez aquilo? E aí ela estava juntando esse dinheiro para dar para a irmã, que é missionária, que ia vir ao Brasil. Ela era missionária no exterior. E ela falou: eu vou dar um dinheiro bom para minha irmã levar quando voltar. E ela perdeu esse dinheirão. Era muito dinheiro, irmãos. Né? E aí não entregava o dízimo e ela perdeu tudo uma vez. Não estou falando que vai acontecer isso com você, não. Mas isso aí, ser dizimista é conversão, é entendimento, né? Do que Deus promete. Não por interesse de ganhar o que Deus promete, mas em obediência. Quanto mais se tem, mais se quer. Uma pessoa avarenta sempre será alguém insatisfeito, porque ele tem que comprar mais, né? Ele não vai dar, ele vai gastar o dinheiro como, né? E ganância mais avareza, mais vaidade é igual insatisfação. Essa é a matemática. Essa é a conta, né?
Este é um bom momento para você refletir sobre a eternidade. A gente precisa pensar o que a gente vai mostrar para o Senhor quando a gente chegar lá, né? Eclesiastes 9:10 diz assim: faça bem feita qualquer coisa que você tiver de fazer. Depois da morte, para onde você vai, não se pode fazer planos, nem trabalhar, nem aprender, nem ganhar novos conhecimentos. Eclesiastes 9:10. Então vamos olhar mais, né, o que eu vou fazer com esses bens. A gente está vendo aí, né, a Covid está aí na porta, né, do lado da nossa casa, nossos vizinhos, conhecidos, famílias. De repente, cadê fulano? Já foi. E os bens? Né? Não vamos fazer isso não. Vamos repartir com quem precisa, vamos doar mais. Vamos doar mais. O Senhor não vai ficar te devendo, nem a mim, nem a você. Eu não estou falando dos irmãos, nem com os irmãos. Estou falando comigo mesmo. Falando comigo mesmo. A gente precisa exercitar mais a generosidade. A conclusão eu vou ler. Eu gosto sempre de ler a conclusão assim, ao pé da letra. Se você for fiel, Deus o tornará rico. Olha que frase. Esse pensamento tem sido chamado de Evangelho da Prosperidade. Sua mensagem é: siga Deus e Ele o enriquecerá com bens materiais. No entanto, relacionar o Evangelho à riqueza material é uma ênfase equivocada. Lembre-se das generosidades dos crentes da Macedônia, que mesmo em meio à extrema pobreza, decidiram contribuir generosamente para a obra missionária, mostrando claramente alguns princípios contrários à ideia do Evangelho da Prosperidade. O fato deles doarem não os tornou mais ricos, mas focaram naquilo que era eterno, a salvação das pessoas. Quando a gente ajuda uma pessoa, ajuda um missionário, a gente não está olhando para o missionário, a gente está focando naqueles que vão ser alcançados, né, pelo Evangelho. Aí, né, vai chegar lá com as suas mãos diante do Senhor e Deus vai falar. Eu falo, às vezes eu fico pensando nisso, né? Quantas pessoas será que eu já ganhei para Jesus? Assim, fora esses que eu já sei, que conversei, que evangelizei, fora esses. Eu sei que tem mais, eu tenho certeza. E quando eu chegar lá no céu, né, o Senhor vai me surpreender com essa notícia boa. Aqui, ó. Você que ajudou, você doou, se converteu porque você deu. Essa esperança, né, precisa ser muito forte dentro da gente, dentro do nosso coração. Que nós somos, o cristão precisa ser um povo generoso. Nós precisamos ser generosos, nos compadecer da dificuldade, da necessidade, né, do outro e ajudar a outras pessoas a fazerem, participar, né, nos preocupar. Esse é o trabalho do cristão. Fazer igual o apóstolo Paulo, isso tudo que eu tinha, e não devia ser pouco, né? Para mim não tem mais valor nenhum. Importante para mim é Jesus, importante, isso é que é importante. É fazer o que Jesus mandou. Jesus não fez questão de riqueza material. Não fez questão disso, né? E era rico, viveu com simplicidade. E nos deixou esse ensino, né? Deixou esse ensino para nós, para pensar e agir. Qual é a melhor maneira de vencer o egoísmo e ser um mordomo fiel e generoso? Qual é a melhor maneira? Pergunta aí a Deus, Senhor, como é que eu faço isso? Né? Como é que eu tiro do meu coração
esse egoísmo que eu quero só para mim. Você se vê capaz de partilhar um bem com algum necessitado? Você é capaz disso? Pegar um bem que você tenha, material, e compartilhar com o necessitado? Que tal investir na salvação das pessoas? Que tal, hein? Que tal investir nisso, né? Na salvação, de não deixar o inferno ficar cheio, mas com a gente trabalhando, investindo, doando, dando, repartindo, dividindo. Senhor, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos dê um coração generoso. Que o Senhor nos ensine a amar o próximo como a nós mesmos. Será que eu ia gostar de estar pedindo? Será que eu ia gostar de passar necessidade? Será que eu ia gostar de saber que meu vizinho tem e não divide comigo? Que naquela igreja ali tem uma porção de gente que pode me ajudar e não me ajuda? Será que eu ia gostar disso? Foi isso que Jesus ensinou? Não foi. Não foi. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Tenha uma boa noite, durma com Deus.